Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, 19 de maio de 2021, dia da oitiva do general Eduardo Pazuello na CPI da Covid. Pazuello é aguardado com ansiedade, pela esquerda, claro, que desde ontem vem afiando as adagas para inquirir o ex-ministro da Saúde naquilo que foi, digamos assim, transferido de Ernesto Araújo para o general Pazuello. Randolfo Rodrigues provavelmente é aquele que terá hoje a adaga mais afiada. Mas o general Pazuello conta com um habeas corpus. Ele poderá não responder questões que possam gerar provas ou levantar provas contra ele. Foi uma decisão de Lewandowski, o ministro do STF. Ele concedeu habeas corpus a Pazuello porque Pazuello está sendo investigado num processo criminal aberto em Brasília, que investiga as responsabilidades ou possíveis omissões de Pazuello em relação ao problema da falta de respiradores em Manaus. Por conta disso, por estar sendo investigado num processo criminal, Pazuello pode servir-se desse habeas corpus para não gerar provas contra si. Bem, em relação ao seu depoimento, também está sendo muito aguardada a vestimenta, a forma como Pazuello se apresentará na CPI. Muita gente já está falando que ele irá fardado. O que não seria nenhum problema. Pazuello é um general, e aliás alguém disse aqui nos comentários que se Pazuello for fardado, é evidente que poderá constranger Renan Calheiros, porque se Pazuello é militar, Renan é Renan. Eu não entendi muito bem, mas enfim. Bem, o que Pazuello poderá negar? Quase tudo. Agora, para o ministro Lewandowski, Pazuello será obrigado a responder questões objetivas em relação à sua pasta. O que parece ser um tanto genérico, que são questões objetivas propriamente. O que o senhor fez no dia tal, a hora tal, no escritório tal, coisas parecidas. O que exatamente o senhor assinou nesse documento? Isso seria, ou poderá ser, considerado como questão objetiva, questões objetivas. Enfim, seja como for, Pazuello não está desautorizado a falar. Aliás, ele será, portanto, obrigado a comentar alguma coisa, a responder alguma coisa. Ele será ouvido como testemunha, mas não poderá se furtar de responder a todas as perguntas, porém não será obrigado a responder todas as perguntas. O que acrescenta ainda mais emoção ao dia de hoje. Bem, o que exatamente poderá ser confrontado, o que poderá ser perguntado a Pazuello? Bem, principais acusações, eu fiz umas anotações aqui que pesam sobre Pazuello, que serão muito perguntadas pelas excelências, são: o fato de Pazuello ter recebido em agosto do ano passado uma carta da Pfizer com ofertas de vacina e, provavelmente perguntarão ou acusarão os senadores, não ter feito nada. Uma outra questão é sobre as ofertas da farmacêutica Pfizer ficarem sem respostas. E também em relação ao consórcio COVAX, que Pazuello, suspeita-se, teria autorizado a compra de uma cota mínima, apenas de 10%. Mas também será perguntado sobre a compra ou a distribuição de máscaras impróprias pelo Ministério da Saúde. E, claro, o centro de tudo ficará mais ou menos na questão dos respiradores de Manaus, aquilo que os senadores chamarão de caos sanitário em Manaus, onde pacientes morreram pela falta de oxigênio.
Muito bem, eu vou ficar de olho aqui na TV Senado, porque hoje o dia promete realmente muito mais do que ontem, claro. Aliás, ontem, Ernesto Araújo, lembrando novamente, deixou muita coisa para ser respondida hoje por Pazuello. E é por isso que cresce ainda mais a nossa expectativa. Bem, eu tenho uma notícia aqui bastante interessante, quer dizer, é mais uma daquelas matérias que só comprovam o grau de desonestidade intelectual de certos componentes da esquerda, como, por exemplo, um comentário feito por Carlos Bolsonaro em relação à deputada do PT, Érica Cocai. Ela teria postado no Twitter, se não me engano, uma crítica com uma ofensa a Bolsonaro. Aliás, Carlos Bolsonaro replicou na sua conta, no Twitter, a postagem de Érica Cocai. Ela colocou lá uma foto da multidão no dia 1º de maio, em Brasília, com o seguinte texto: um absurdo essa aglomeração em Brasília em plena pandemia. Não é à toa que a popularidade de Bolsonaro está cada dia mais em queda livre. Bem, eu não sei em que mundo ela vive, mas eu disse ontem que a popularidade de Bolsonaro está caindo, sim, para cima, caindo para cima. Mais um crime do genocida e seus fanáticos seguidores. Crime porque onde Bolsonaro vai, ele reúne multidões. Só que em outro post, a mesma deputada Cocai coloca lá algumas pessoas, uma pequena aglomeração, com o seguinte comentário: Brasília também teve o seu 13 de maio nas ruas. Nem bala, nem fome, nem Covid. O povo quer viver. Fora genocida. E aí, claro, o comentário de Flávio Bolsonaro não estou entendendo a tua lógica. E não dá para entender mesmo. Isso é um caso, quem sabe, para, uma junta de psiquiatras, talvez, mas não para a lógica. Agora, o mais interessante é que Cocai chama Bolsonaro de genocida porque o povo vai aonde o presidente está. Agora, o que falaria a senhora senadora Cocai em relação ao juiz Edson Fachin? Eu tenho aqui uma matéria do dia 8 de junho de 2020 que dizia o seguinte, matéria publicada na Pleno.news. A decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal de suspender operações policiais em favelas do Rio de Janeiro até o fim da pandemia foi a ajuda que os organizadores de bailes funks precisavam para retomar as festas. Neste fim de semana, até os bailes mais famosos do Rio voltaram a acontecer, no fim de semana do mês de junho, do dia 8 do mês de junho de 2020. O baile do Egito, no Morro do Chapadão, na zona norte do Rio, só acabou na manhã desta segunda-feira, dia 8 de junho. Em plena pandemia, a festa começou no sábado e só terminou na segunda de manhã. A festa virou um dos principais assuntos do Twitter. Bem, aqui está a foto, vocês estão vendo aqui uma aglomeração de moradores do Morro do Chapadão, isso no amanhecer da segunda-feira. A festa rolava desde sexta. Pois é, seria bom aqui que a deputada Cocai fizesse um comentário a respeito desse tipo de aglomeração. Se vale para Bolsonaro a acusação de ser genocida, também valeria para o ministro Edson Fachin. Mas, mais do que isso, se a CPI estivesse realmente interessada em produzir algum benefício para o Brasil, poderia, por que não, ouvir o excelentíssimo senhor juiz Edson Fachin, porque liberou
os foliões do morro a se concentrarem e por que proibiu a polícia de subir nos morros. Isso não contribuiu para a pandemia? Seria bom que o juiz desse a sua opinião, ou melhor, a sua declaração sobre o fato. Mas, claro, isso é uma discussão inútil, jamais a CPI chegaria nesse ponto. Aliás, não quero nem chegar na questão dos desvios das verbas federais para estados, claro. A questão é política, é chegar só em Bolsonaro. Muito bem, uma notícia aqui interessante também para terminar. A CNN americana cortou laços com um de seus jornalistas colaboradores, Adeel Raja, que trabalhava na filial do Paquistão. Ele perdeu o contrato freelancer com a emissora depois de afirmar em rede social que o mundo precisava de um novo Hitler. Ele disse isso depois que Israel começou a reagir aos ataques do Hamas. O mundo precisa de um novo Hitler. Bem, para não ficar para trás, aqui no Brasil, claro, existem vários candidatos a novo Hitler. Eu vi hoje uma matéria que se alinha bem nesta proposta do ex-jornalista da CNN lá do Paquistão. A prefeita Geisa Borgato, de Glória do Oeste, em Mato Grosso, sancionou uma lei a qual prevê o uso de pulseiras vermelhas em pessoas que testaram positivo para o Covid-19. A norma estipula a aplicação de multa de R$ 500 em caso de desobediência e de R$ 1.000 em caso de reincidência. Além disso, a recomendação é que as pessoas infectadas com Covid-19 que não estiverem internadas, fiquem isoladas em casa. Olhe o artigo 5º da Constituição aí, gente! Abre aspas. Os pacientes examinados e que apresentarem sintomas ou suspeita de contaminação de Covid serão obrigatoriamente identificados por uma pulseira na cor vermelha, fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde. As pessoas em quarentena deverão somente abandonar o isolamento em caso de necessidade médica ou quando devidamente autorizadas a circular pela autoridade sanitária, diz um trecho da norma. É claro que isso nos lembra os judeus do gueto de Varsóvia, por exemplo, ou da Alemanha mesmo, que receberam, tinham que andar com a estrela de Davi bordada ou costurada na roupa. Bem, o que podemos esperar de uma atitude dessa? Amanhã depois, uma pessoa pode ser até linchada na rua por apresentar a pulseira. Bem, é obviamente uma boa candidata a Hitler, já que, segundo o ex-jornalista da CNN, Adeel Raja, o mundo precisa de um novo Hitler. Mas ela é só uma das boas candidatas ao posto. Tem mais gente por aqui, bem mais. E com mais poder também. Pois é, por enquanto é isso. Vamos ficar por aqui aguardando o general Pazuello. Até depois.